Olá, amigos, que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, terça-feira, 19 de julho, a lição 4, ela tem como título As Últimas Palavras de Jesus. O sermão do Monte das Oliveiras, feito por Jesus, que está no livro de Mateus, no seu capítulo 25, que foi feito momentos antes dele ser crucificado. É a passagem profética isolada mais importante de toda a Bíblia. E o mestre passou seus últimos momentos antes da Páscoa, contando assim coisas que iriam acontecer posterior, tudo em parábolas, para seus discípulos estarem cientes, incluindo, nessas parábolas, estava a parábola das 10 virgens e sobre as ovelhas e os cabritos. É muito relevante para todos nós nós observarmos por que procedeu essas palavras dos lábios do próprio Mestre Jesus. E logo depois que ele foi rejeitado pelo seu povo e perseguido, esse sermão proporcionou assim um esboço magistral dos acontecimentos que ocorreriam no fim dos tempos. De um discurso de Cristo assim feito assim com bastante profundidade e riqueza de detalhes nas palavras proferidas pelo nosso mestre, contendo assim esclarecimentos sobre os fatos, cujo desdobramento já podemos identificar nos dias de hoje. E isso nos enche assim de esperança, ao mesmo tempo em que nós somos exortados a vigiar sobre o retorno de Cristo a este mundo. E ele conta duas parábolas importantes que nós vamos mencionar aqui nessa lição, que é a parábola das 10 virgens, e a parábola das ovelhas e dos cabritos, que ali traz assim uma mensagem de despertamento espiritual e vai de encontro ao cerne da religião verdadeira. Porque Cristo ele estava assim assentado no Monte das Oliveiras quando ele respondeu aos seus discípulos sobre os últimos acontecimentos da finalização deste mundo e quando ocorreria a sua segunda volta, ou seja, a segunda vinda. Na parábola das 10 virgens, Jesus faz um alerta sobre a separação que haveria entre os bons e os maus, aqueles que aceitaram a Cristo e os que não aceitaram, os preparados para ir ao reino dos céus e os não preparados na ocasião de sua repentina segunda vinda. E ele se utilizou como exemplo, um típico casamento judeu que ele menciona nessa parábola, e onde era costume dos judeus, quando o noivo, após o casamento, os seus amigos o levavam à noite para ele ter a noite de núpcia com sua esposa. E lá ela deveria estar preparada com uma lamparina, com um azeite, e sempre aguardando ele chegar. E isto traz um alerta para nós, que era esse o objetivo de Jesus, dizendo que ele é o noivo e que nós somos a igreja e que nós temos que estar preparados com o azeite, que é o que representa o Espírito Santo, para que nós possamos ser salvos por ele. E aqui nessa parábola nós vimos que 5 estavam preparados e 5 não. Aí vem o alerta para todos nós. E na parábola das 10 virgens,
nós vimos, né, que todas as virgens, elas dormiram. Ou seja, todas estavam não preparadas 100%, embora algumas tinham azeite, outras não. Mas todas elas falharam, porque 5 delas tinham azeite de reserva para iluminar todo o tempo, né, no ritual do noivo, e outras não tinham. O do azeite aqui tem um significado duplo, né? Que ele simboliza o Espírito Santo, em uma demonstração, sim, ilustração, de que a presença do Espírito Santo na vida é que fará a diferença no preparo do cristão para a volta de Cristo. O outro significado do azeite é onde o nosso caráter ele é transformado e modificado por atuação do Espírito Santo, onde o caráter é o foco da obediência aos estatutos e mandamentos de Deus. Lembrando, né, que a obediência ela não tem mérito algum diante do Criador do Universo, né? É só um meio, senão seria o legalismo, né? E nós não seremos salvos assim por obras, e sim por nós aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor. Só somos salvos pela graça de Jesus. É claro que um coração transformado, ele vai começar a fazer obras, né, de atender o caído, do próximo, né? E a obediência à lei, ela tem uma função de modificar e moldar assim o nosso caráter, que ele possa assim ficar próximo ou semelhante à conduta do caráter de Cristo, onde a lei ela expressa, né, o verdadeiro caráter de Deus a todos aqueles observadores da lei. E assim o nosso caráter assim, vai sendo transformado ao observar a lei a cada ponto. Ele é moldado por ela. É claro que com toda certeza, com a atuação do Espírito Santo para acontecer isso. E o óleo, né, nessa parábola, ela simboliza, né, o caráter, o ideal do povo de Deus, onde ninguém pode adquirir por nós. Nós é que temos que adquirir esse azeite ou óleo, que é o Espírito Santo, através da nossa comunhão, da nossa consagração a Deus. Já a parábola das ovelhas, né, e dos cabritos, que Jesus aqui ele menciona também em Mateus, no seu capítulo 25, onde ele fala que fará uma separação deles, né, vai separar as ovelhas dos cabritos. Aqui é baseado nas obras, onde fala que a conduta, né, daqueles que têm um caráter transformado é que farão essas obras, né, por amor ao próximo, né, e eles sim herdarão o reino dos céus, pelo amor que nós temos para o próximo, né. E Deus menciona e explica que quando Cristo vier, estarão diante dele todas as nações, todas as pessoas do mundo, e ele fará uma separação de pessoas comprometidas com ele, que são as ovelhas, né, e que estarão à direita, e as outras pessoas que não aceitaram, que não obedecem os seus estatutos e mandamentos, né, que são os cabritos. Assim como um pastor que ele separa, né, as ovelhas dos cabritos. Eu tive a oportunidade de criar ovelhas numa cidade chamada Contenda, e tinha os currais das ovelhas e dos cabritos. Aí pela manhã eu soltava todos eles se misturavam. Ao longe assim você não poderia ver quem que era ovelha ou que era cabrito, porque eles ficavam todos juntos, né? E quando chegava no pôr do sol, eu ia lá chamá-los, né? E eu chamava as ovelhas, elas formavam assim filas para vir até a mim. E já os cabritos não estavam nem aí.
Por isso que é uma diferença, né, grande desses animais. A obediência da ovelha, onde ela observa o seu pastor e ela sente segurança nele. Sabe que ele vai dar o seu alimento que ela precisa, vai curar suas feridas e ela os acompanha. Por isso que Deus compara isso. E as ovelhas que menciona aqui nessa passagem bíblica, né? São aquelas que expressam seu caráter de Cristo através assim de boas obras, alimentando, né, o caído, uma pessoa transformada, né, pelo poder do Espírito Santo, quando ela aceita, né, a Jesus como Salvador, ela começa a fazer obras incríveis, né? Embora obras não vão salvar ninguém, mas uma pessoa modificada, ela vai ajudar a matar a sede, né, daquele caído. Ela se torna assim hospitaleira em ajudar as pessoas, as demais pessoas que passam necessidade. Ela ajuda a curar as feridas físicas, emocionais e espirituais de cada uma. Ela tem incumbência assim já por amor dentro do seu coração, né? Uma ovelha, uma pessoa transformada, de ajudar as viúvas que passam necessidade, aqueles injustiçados, enfim, o amor ao próximo. Embora a obra em separado não salva ninguém, isso deve ser uma atitude de todo cristão transformado pelo poder do Espírito Santo, aquele que tem o azeite, aquele que sabe realmente a necessidade de ser alcançadas demais pessoas através do amor. Como Jesus sempre fez no seu trabalho em prol de ajudar os menos favorecidos. E você, meu amigo ou minha amiga, possa aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Ele quer curar tuas feridas. Ele quer curar tuas aflições. Ele quer te dar esse presente que chama-se salvação. Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por quê? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.